Olá, hoje eu queria falar um pouquinho com você que é mãe, que é pai, sobre a elaboração das regras no lar. As regras têm uma função muito importante na formação de cidadãos, tanto aqui para este mundo quanto para o reino de Deus. Porque a nossa sociedade, assim como o reino de Deus, possui leis, possui normas, e se nós educamos crianças que não sabem respeitar as regras do lar, nós estaremos formando cidadãos que também não sabem respeitar as regras da sociedade e as regras divinas, as leis divinas. Então, a elaboração de regras e a aplicação dessas regras na educação tem um papel muito importante na formação do caráter das nossas crianças. E tendo em mente a importância de se estabelecer regras no lar, alguns pais correm o risco de ir para o extremo de criar regras excessivas. Hoje a gente vive um período meio turbulento, né, quando se fala em educação na nossa sociedade, porque alguns pais têm a visão de que a gente deve criar as crianças muito livres, sem regras, deixar as crianças fazerem o que querem, descobrir, como se as crianças pudessem se educar a si mesmas. E já há um outro extremo de pais que acreditam que tem que regrar absolutamente tudo e criam regras excessivas. Bom, os pais que não criam regras nenhuma já estão falhando em não criar as regras, porque com isso não preparam seus filhos para obedecer às regras que existem no mundo. E aqueles pais que criam regras excessivas, esses também estão cometendo um erro tremendo, porque não é a quantidade de regra, a quantidade excessiva de regra que torna um lar bem ordenado, mas a formulação e a aplicação adequadas de poucas regras e regras bem formuladas. Existe um livro que eu gosto muito, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, e na página 153 está escrito assim: tanto na escola como no lar deve haver uma sábia disciplina. O professor deve estabelecer regras para dirigir a conduta de seus alunos. Tais regras devem ser poucas e bem consideradas, e uma vez feitas, ponham-se em execução. Todo o princípio nelas envolvido deve de tal maneira ser posto perante o estudante que ele se convença da justiça de tal princípio. Aqui foi falado dos professores, mas nós podemos entender isso aqui, tendo pai e mãe como os primeiros professores da criança, que esse texto se aplica perfeitamente ao lar. Então as regras devem ser poucas e bem consideradas. E uma vez que são feitas essas regras, elas devem ser colocadas em execução. Não dá para formular regra se não é para ser aplicada, né? Todo o princípio envolvido na regra deve ser posto de tal maneira diante da criança que essa criança se convença de que aquela regra é justa. Bom, os pais cometem diversos erros na elaboração das regras. Esse pequeno parágrafo que eu acabei de ler aqui já aponta para princípios importantes da elaboração e aplicação das regras, mas eu queria ressaltar aqui um ponto em que eu percebo assim, que os pais pecam bastante em casa quando se fala de administrar regras no lar. E esse ponto se chama falta de coerência. Existe muita falta de coerência em torno das regras do lar. E essa falta de coerência se dá de três maneiras, ao meu ver. Os próprios pais não seguem a regra, os pais não aplicam as consequências previstas caso a regra seja quebrada, e as consequências previstas não possuem relação com o comportamento que a regra tem como objetivo regular. Eu vou explicar esses três pontos que eu acabei de citar aqui através de um exemplo. Imagine a seguinte regra: guarde os brinquedos quando terminar de brincar. Caso os brinquedos não sejam guardados, você ficará sem a sobremesa. Bom, os pais às vezes não seguem a regra. Nesse caso, por exemplo, o pai e a mãe poderiam ser pessoas que deixam seus pertences espalhados pela casa também. O pai chega, deixa o sapato, deixa os objetos que são de uso pessoal, celular, uma pasta que usa no trabalho, mochila, enfim, deixa seus pertences ali. A mãe chega em casa e deixa a bolsa de um lado, sapato do outro, chave do outro. Enfim, as crianças veem que existe uma regra, mas essa regra não é cumprida pelos próprios pais, que também não guardam as suas coisas no lugar. Outra forma seria o item 2 que eu citei, ponto 2. Os pais, eles não aplicam as consequências previstas. Então, nessa regra que eu citei,
os pais poderiam dar sobremesa para a criança, mesmo que ela não tivesse guardado os brinquedos. Porque às vezes eles esquecem, às vezes ela não guardou os brinquedos, mas eles ficam com pena porque todo mundo está comendo, menos ela, e acabam dando. Ou seja, eles mesmos criaram uma consequência para aquela regra e eles mesmos violam aquela consequência, fazendo com que a criança não receba a consequência que foi acordada com ela quando a regra foi estabelecida. E o terceiro item que eu coloquei, o terceiro ponto de falta de coerência que eu vejo é quando as consequências não possuem relação com o comportamento que a regra tem como objetivo regular. Então, o comportamento aqui em questão é guardar os brinquedos. Os pais querem que a criança aprenda a usar os seus brinquedos e colocá-los no lugar novamente quando terminar de usá-los. Mas eles colocam uma consequência que não tem absolutamente nada a ver com brinquedos, que é tomar a sobremesa. Bom, sobremesa e brinquedo não tem relação nenhuma. Sobremesa, quem sabe, poderia ser um elemento para se administrar na consequência de uma regra que tivesse a ver com refeições, mas não com brinquedos. Então, quando não há relação direta e natural, se torna muito mais difícil para a criança identificar que aquela regra é justa. E se a criança percebe que a regra não é justa, isso vai interferir no relacionamento dessa criança com esse pai. A criança ela precisa, principalmente à medida que ela cresce, entender as razões pelas quais ela deve se comportar. Se a gente estabelece regras arbitrárias com consequências arbitrárias, essas razões não ficam claras para os filhos e os filhos, obviamente, vão crescer sem compreender adequadamente aquilo que necessitariam sobre aqueles pontos para os quais foram elaboradas as regras. Bom, então quando os pais dizem algo com as suas bocas, mas com as suas ações eles fazem o contrário, eles ensinam algumas lições negativas para os seus filhos, entre elas a de que as regras não precisam ser seguidas, afinal de contas nem eles mesmos seguem as suas regras. Quando eles fazem um acordo com os filhos sobre o comportamento e as consequências, e eles mesmos violam esse acordo, burlando ali as consequências, eles ensinam aos filhos que eles podem violar também os acordos que são feitos em casa, e também ensinam aos filhos que eles não têm palavra, que esses pais não têm palavra, dizem uma coisa, mas na hora de agir fazem outra diferente. Ainda que você pense que o seu filho vai amar você porque ao invés de você aplicar uma consequência negativa, né, uma espécie de castigo, você optou por abrir mão daquela consequência e dar a ele aquilo que ele gostaria, você pode estar caindo num grande engano, numa grande armadilha, porque é pouco provável que isso produza amor. É muito mais provável que isso produza falta de respeito da parte do seu filho, que vai ver você como um adulto sem palavra. E quando os pais criam regras em que as consequências não possuem nenhuma relação natural com o comportamento em questão, ou seja, elas são arbitrárias, então eles passam para a criança a mensagem de que eles são injustos. E na adolescência isso se torna crítico, porque se não houver lógica naquilo que os pais estão falando, aí que os pais realmente não serão ouvidos. Bom, elaborar regras não é algo tão simples. Uma regra mal elaborada pode fazer mais mal do que bem na educação de uma criança e também na harmonia do lar. E da mesma forma, a aplicação da regra precisa também ser feita de forma correta, porque ainda que você tenha uma regra bem elaborada, se na hora de aplicar você faz isso errado, também vai ter prejuízos. E por isso nós temos um mini curso chamado Como Elaborar e Administrar as Regras no Lar, que você pode acessar lá no portal Pequenina Luz, pequeninaluz.com. Lá tem uma série de mini cursos, inclusive esse gravado em videoaulas, destinado a ajudar você que é mãe e que é pai a administrar e elaborar com sabedoria as regras no seu lar. Eu fico por aqui hoje e a gente se vê com mais um tema amanhã.